Bom, vamos ver então nessa aula, depois de ter visto a história, digamos, todo o processo de formação, ter nos aproximado um pouco do que é a liturgia, assim como a gente a encontra na realidade, vamos aprofundar, concretizar tudo numa definição de liturgia. Vocês sabem que a definição de uma coisa, ela não é o ponto de partida. A gente nunca começa da definição, digamos, no sentido real, na vida mesma concreta. Primeiro você tem experiências da coisa, e a partir das experiências, nas experiências que você teve, você é capaz de enxergar como que o núcleo da coisa, o que a coisa é. Por exemplo, imagine que, se eu falar para você o que é um certo dispositivo novo que inventam aí um dispositivo eletrônico novo. Antes de você, uma possibilidade de você conhecer esse dispositivo é que chegue alguém simplesmente e te explique o que ele faz. Não, isso aqui serve para gravar e transmitir imagens, sons em alta qualidade. Já sabe, bom, isso é uma câmera, né? Ou seja, depois que você conhece câmera, que você já sabe o que é câmera, você vai perguntar, o que é isso? Eu falo, é uma câmera. Você já entende, tá bom. Mas se você não soubesse o que é câmera, você teria que começar, ia ser a mesma situação de você chegar e me perguntar, o que é isso? Eu falo, é uma chinforínfula. Tá, mas o que é uma chinforínfula? Eu não posso dar simplesmente um nome, senão que por trás desse nome tem que ter certas experiências suas que façam com que você realmente entenda o que é aquilo, né? Então, por exemplo, se vocês não tivessem ideia nenhuma de liturgia, eu não poderia explicar para vocês o que é liturgia simplesmente com uma definição, assim, falando o essencial. Vocês não conheceriam a liturgia. Vocês poderiam até entender as palavras que eu estava dizendo, ter uma ideia, uma noção aproximada, mas como a liturgia é mais do que está na definição dela, digamos, ela é uma coisa real, ela não é uma ideia. Não tem liturgia lá no dicionário. No dicionário tem, no máximo, uma definição de liturgia. Ou seja, que a definição não é o ponto de partida, não é a coisa, senão que é tipo você isolar o essencial daquela coisa, o núcleo, digamos, o que define a coisa. Daí vem a definição, como o contorno geral da coisa. Então, por exemplo, se eu falo para você que a definição de homem é animal racional, aí está, digamos, o essencial do que é ser homem, o básico que está em todo homem, e que diferencia o homem de qualquer outra criatura sobre a terra. Só ele é animal racional. Mas o homem tem uma série de outras coisas, o homem concreto tem uma série de outras coisas além disso, mas isso é um núcleo essencial. Por isso que eu optei por só dar a definição, só trabalhar na definição de liturgia agora, depois que a gente já foi como que vendo a liturgia realmente na história, no dia a dia, né? E vocês já sabem, já têm experiência da liturgia, fica mais fácil de saber o que ela é. Portanto, o que nós vamos dar aqui é essa expressão lógica, conceitual, básica do que é liturgia. No caso dela, alguns que tentaram isolar, digamos, esse aspecto essencial, pensaram que podiam fazê-lo simplesmente dizendo assim, é o culto da igreja. Pensaram que a definição de liturgia podia ser simplesmente essa, culto da igreja. Lembre, a definição tem que expressar o essencial da coisa.
Não basta que seja verdade, que seja um aspecto da coisa, tem que ser realmente a natureza íntima, a estrutura básica da coisa. E alguns pensaram que essa estrutura estava nisso, que é o culto da igreja. O problema de você dizer que a liturgia é simplesmente o culto da igreja é que essa definição deixa de fora um aspecto fundamental da liturgia, como nós já tivemos ocasião de refletir em outras aulas. Porque se eu digo que a liturgia é o culto da igreja, eu estou falando isso aqui. Aqui está a igreja, aqui está Deus. A liturgia é a ação que realiza a igreja em direção a Deus. Só aquele aspecto ascendente eu estou falando aqui. O que é o culto? A adoração, os atos interiores que nós realizamos para reconhecer a supremacia, a bondade, a sabedoria divina. Isso é culto. É uma ação nossa sobre Deus. Tá? Se eu digo, portanto, que a liturgia é isso, eu estou deixando de fora aquele outro aspecto que nós vimos que é fundamental a noção de liturgia, que é essencial ela, que é a ação de Deus sobre nós. Tá? É verdade que nós, através da liturgia, agimos sobre Deus prestando-lhe culto, mas é ainda mais verdade que na liturgia Deus age sobre nós, nos santificando, nos perdoando, nos iluminando. Todos os sacramentos são uma ação divina sobre nós. É claro? Então essa definição ela é insatisfatória. Ela deixa de fora um aspecto essencial do que é a liturgia. Outros tentaram uma outra definição, mas uma definição que é ainda mais restritiva do que essa, ainda mais limitada do que essa. Eles pensaram que poderiam definir a liturgia dizendo que ela consiste naqueles aspectos com os quais a igreja reveste o culto que presta a Deus. Veja, eles reduziram toda essa atividade do culto que nós fazemos para Deus, mas nem sequer é isso a liturgia, senão que a liturgia está no como nós fazemos isso. Então, por exemplo, a liturgia para essas pessoas, deixa eu ver antes que aconteça um acidente. Então, a liturgia é imagine, o culto é a realidade principal, mas não é a liturgia. A liturgia é como nós realizamos o nosso ato de culto. Então, por exemplo, a liturgia hoje é o que nós chamamos de, uma das expressões da liturgia, o rito romano de Paulo VI, que é diferente de como era a liturgia do rito tridentino, que é diferente da liturgia do rito ambrosiano. São as várias liturgias com as quais a igreja reveste o culto que ela presta a Deus. Veja, se a outra era insuficiente, essa é ainda mais, porque a outra é ainda mais ampla do que essa. A outra dizia que a liturgia era o culto, essa diz que é o revestimento exterior do culto. Tá? E é interessante, isso não é mentira, isso entra na liturgia, mas a liturgia não é isso. Mas a gente muitas vezes fala de liturgia assim. Por exemplo, se eu vou explicar para alguém que eu estou dando aula de liturgia, as pessoas acham que eu estou ensinando os ritos, falando como se faz, ou que significado tem, entende? É a maneira mais corriqueira, assim, normal de entender isso que a gente está fazendo aqui. E ninguém pensa que tem tanto de teologia nisso. No máximo, teologia no sentido de
você explicar a origem dos ritos, o significado, mas não pensam que a gente está falando de uma coisa tipo metafísica, assim, como objetiva, de leis, de causalidade divina sobre nós. Ninguém pensa isso. Todo mundo pensa no revestimento exterior do culto, né? Você fala assim, hoje em dia existe uma crise na liturgia. Todo mundo pensa isso. A crise no revestimento exterior do canto, dos ritos, cantos, etc. Mas é insuficiente, obviamente. Essa concepção de liturgia, ela ainda é pior, porque ela não tem nem sequer nada de especificamente cristão. Tipo, nesse sentido, você pode falar de liturgias pagãs, que são como eles realizam aqueles atos de culto. Não tem nada de especificamente cristão. Claramente é insuficiente. Por isso que já podemos tirar a seguinte conclusão disso que a gente falou. Que uma definição completa de liturgia, ela tem que abarcar esses dois aspectos. A ação divina sobre nós, o aspecto descendente, a nossa ação sobre Deus, entre aspas, não é que a gente modifica Deus, mas a nossa ação direcionada a Ele. E, como isso é muito geral, porque qualquer coisa, muitas coisas caem tem esses dois aspectos, muitas coisas são, Deus age sobre nós e nós sobre Deus em muitos aspectos. Um pecado, por exemplo, nós fazemos uma ação contra Deus, pode ser diretamente contra Ele, então, sei lá, uma blasfêmia, e Ele age sobre nós de maneiras muito amplas, por exemplo, Deus está conservando no ser agora. Então isso é muito geral. Tem que ter isso, mas tem que ter também a especificidade da liturgia. O que faz com que o que existe na liturgia que não existe em nenhuma outra realidade. Tem que levar em conta uma série de aspectos. Vamos ver, em particular, quais são esses aspectos que a gente tem que levar em consideração para definir bem a liturgia. Em primeiro lugar, a liturgia é constituída de sinais. E a gente vai dedicar toda uma aula para aprofundar nesse conceito tão importante, que é o conceito do sinal, do signo. Por trás de toda ação litúrgica, existe sempre uma realidade visível, algo visível, que presentifica uma realidade invisível. Tem sempre algo que você pode ver, tocar, escutar, algo que é sensível, mas esse algo que é sensível, ele não tem ele não é o foco da atenção, digamos, senão que o foco da atenção, a realidade, é a realidade que ele torna presente de alguma maneira. Ou seja, ele é um sinal, como a gente vai ver. Por exemplo, o sacerdote ministerial, ele presentifica o Cristo nas ações litúrgicas. Você não vai na missa porque é o padre Valdinei que celebra. Você não está interessado numa ação do padre Valdinei sobre você, do Valdinei enquanto Valdinei. Você está interessado numa ação de Cristo sobre você quando você participa da liturgia. Mas é verdade que você escuta essa absolvição nas palavras, na voz do padre Valdinei, ou padre qualquer, que a ação da ablução no batismo é realizada por esse padre, por essa pessoa, esse indivíduo de natureza humana, mas ele não enquanto ele, é ele representando ou presentificando uma outra realidade. Da mesma maneira, você não está interessado em tomar um banho de água fresca quando você vai ser batizado. Você está interessado na realidade que está por trás desse sinal. Tá? Outro aspecto que tem que estar incluído nessa definição que a gente vai dar: esses sinais têm que ser eficazes.
seja, nós cremos, e é possível, é necessário ter fé para isso, justamente porque são realidades invisíveis, inacessíveis aos nossos sentidos. Mas nós cremos que não se trata simplesmente de um teatro ou de uma metáfora, de uma representação simbólica simplesmente dos sacramentos. Nós cremos que existe uma transformação, um efeito real naquelas ações, naqueles gestos. Ou seja, nós cremos que esses gestos, esses sinais, eles são eficazes, eles produzem algo de verdade. Ser eficaz significa isso aqui, num sentido filosófico. Ser eficaz é realmente causar algo. Então, por exemplo, a ablução do batismo não é só um símbolo da purificação, mas realmente causa a purificação. Ou seja, é um sinal eficaz. A Eucaristia não somente simboliza Cristo como nosso alimento, não é um símbolo de que Cristo é o nosso alimento. É realmente Cristo que incrementa, faz crescer, fortifica a vida sobrenatural na alma. Então, é um sinal eficaz. Também tem que estar presente o fato de que esses sinais, eles são diversificados, ou seja, a eficácia de cada sinal não é a mesma. Não é assim que, sei lá, Eucaristia, batismo, confissão, matrimônio produzem o mesmo tipo de efeito. Os efeitos são diversificados. E porque os efeitos são diversificados, os sinais sensíveis que representam e que produzem esses efeitos, eles também são diversificados. Diversificado significa eles não são idênticos, não são iguais, justamente porque eles produzem efeitos diferentes. Um é o efeito que produzem as palavras da consagração, outro são os efeitos que produzem as palavras da absolvição, e por isso são palavras diferentes, porque se trata de expressar e de causar efeitos diferentes. Outro é o efeito de uma bênção de esposos, outro é o efeito de um hino de laudes. Todos são sinais sensíveis de uma realidade invisível e são eficazes, mas com uma eficácia distinta. E por isso são distintos também os símbolos. E são ações de Cristo sobre a igreja. Esse aspecto aqui que nós marcávamos, ou seja, uma ação que é feita pela Santíssima Trindade através da humanidade de Cristo sobre a igreja. Seja que uma das notas distintivas da ação litúrgica é essa, é a principalidade de Cristo, a sua instrumentalidade, ou seja, que Cristo é o caminho, é o canal pelo qual a Santíssima Trindade, especialmente a segunda pessoa do Verbo, age sobre nós. É Ele que proclama, é Ele que canta, é Ele que batiza, é Ele que absolve. E para isso, ou seja, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, faz isso através da humanidade de Cristo, é o que Santo Tomás chama de instrumento unido, mais ou menos como, por exemplo, eu escrevo através da minha mão, certo? Não é minha cabeça que escreve, escrevo através da minha mão, mas minha mão sou eu, entende? É distinto, a instrumentalidade da minha mão é distinta da instrumentalidade desse pincel aqui. Qual que é a distinção? Isso aqui é um instrumento unido, digamos, é parte minha mesmo. Isso aqui é um instrumento separado.
É a mesma diferença que existe entre Cristo e os sacramentos. A segunda pessoa age, mas age através de Cristo, que é instrumento unido. E Cristo associa alguns instrumentos separados. Tá? Então, a água do batismo, por exemplo, é um instrumento separado da ação de Cristo. O sacerdote é um instrumento separado da ação de Cristo. Tá? Perfeito. Então, tem essa ação de Cristo sobre a igreja. E também tem essa ação humana, ou também não humana, de outros objetos assumidos por ele. Isso que eu já falei, são ações da igreja através da humanidade de Cristo sobre a Trindade. Não, isso aqui é o aspecto ascendente. Já falamos, mas aqui está remarcado especificamente. Ou seja, os homens associados a Cristo, e isso é a igreja, tá? A humanidade associada a Cristo é o que nós chamamos de igreja. Movidos por Cristo, eles podem glorificar a Trindade. Aspecto ascendente, tá? Ou seja, nós costumamos falar assim que glorificam ao Pai, porque por uma coisa, um recurso, digamos, expressivo que se chama apropriação. Assim como você fala, toda a Santíssima Trindade criou, certo? A criação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a gente fala por apropriação ao Pai. Simplesmente porque é uma obra que manifesta mais um atributo ou uma nota, digamos, do Pai, assim como a santificação é por apropriação dita do Espírito Santo. Tá? Perfeito. Outro aspecto que tem que estar incluído nessa definição, veja quantos aspectos para a gente ter as coisas claras. Deve aparecer aí nessa definição que são sinais gestados progressivamente na história da salvação, culminando em Cristo. Ou seja, esses sinais, eles não é que Deus, por exemplo, na hora de estabelecer os sinais pelos quais Ele ia agir sobre nós, não é que Ele fez assim, bom, vai ser isso, que surgiu do nada. Como a gente viu, foi sendo gestado numa história da salvação. Através de vários acontecimentos, esses gestos, essas ações foram adquirindo o seu significado para nós. Então, sei lá, por que a gente abençoa em cruz? Vamos lá. Manuel, por que a gente abençoa em cruz? Por que a gente abençoa em cruz? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, por quê? Lembrar a Cristo. Lembrar a Cristo, ou seja, pelo fato de que Cristo nos comunicou a vida, e quando a gente está abençoando, a gente está comunicando vida. Abençoar é você dizer bem, mas no sentido de incrementar a vida daquilo. Enquanto que amaldiçoar é querer o mal, certo? Amaldiçoar é querer o bem, e o bem de uma coisa viva é que sua vida se expanda. E Cristo nos deu vida morrendo na cruz. Então, é graças a esses fatos históricos, a esse processo, que hoje em dia um símbolo de bênção adquire esse formato. Se Cristo tivesse nos salvado morrendo num triângulo, a gente fala assim, a gente abençoa no Pai, do Espírito Santo, entendeu? Mas não é isso, entende? Ou seja, são símbolos que têm uma história e têm um fundamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, culminando em Cristo, que é onde todos os símbolos adquirem plena luminosidade. Bom, tendo em conta tudo isso, todos esses aspectos, é fácil admitir que a liturgia não é mais que um modo sui generis. O que é um modo sui generis? Um modo especial, um
modo específico, no qual, desde Pentecoste até a parousia, se realiza o sentido da história sagrada, que é Cristo e a salvação dos homens. Então, o que nós chamamos de liturgia é o modo, vou colocar aqui, Pentecoste, colocar esses dois momentos, até a parousia. Parousia que é o fim dos tempos, o fim da história com o triunfo definitivo de Cristo. Nós temos essa história sagrada que é Deus atuando através de Cristo, através de Cristo num certo momento, digamos, depois a partir da encarnação, mas é Deus atuando para salvar e resgatar o gênero humano. Então, vamos colocar aqui, a Trindade, que quer comunicar sua vida aos homens, certo? Quer difundir sua vida aos homens. Ela fez isso de várias maneiras, desde o início. O ponto culminante, digamos, disso é a encarnação, e a partir daí ela começa a fazer isso sempre através de Cristo, certo? Sempre através de Cristo. Mas, por exemplo, desde o ano 0 da encarnação até o ano 33, digamos, sei lá, vamos colocar aqui, por exemplo, isso aconteceu de uma maneira até o momento da morte de Cristo. Foi através de Cristo falando, Cristo tocando, Ele, exatamente como eu estou fazendo aqui agora, certo? Através da sua humanidade que era visível. Esse foi o modo como a história sagrada se realizou, a salvação se realizava nesses 33 anos. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, já foi até distinto. Várias aparições de Cristo ressuscitado, enquanto ele apareceu e não subiu aos céus, ou seja, esses 50 dias depois da ressurreição até a ascensão, foi de um jeito. Mas a partir, digamos, de Pentecostes, vou colocar um ponto, até a parousia, isso vai se dar, essa ação trinitária, santificadora através de Cristo, vai se dar de uma maneira sui generis, ou seja, de uma maneira especial, específica, através de sinais sensíveis e eficazes, tá? Que nós chamamos de sacramentos, os sacramentais, através de sinais sensíveis e eficazes. E a isso é que nós fazemos referência quando nós falamos a liturgia da igreja. Tá? Nós estamos falando de uma modalidade específica pela qual a Santíssima Trindade, através da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e através de certos elementos que a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo assume e realiza a obra da salvação até a parousia. Porque quando se dá a parousia, cessam os símbolos, já não tem mais o véu sacramental das coisas, porque a obra foi realizada. Toda a humanidade redimida está no seio da Santíssima Trindade, vendo a Deus face a face, como Ele se vê, amando como Ele se ama, através da humanidade de Cristo, sem véu. Está claro? Essa, digamos, a realidade da liturgia. Então, veja a diferença que existe entre isso e dizer simplesmente que são os ritos que nós realizamos. Entende? Ou a diferença que existe entre isso e dizer que são simplesmente o ato humano de culto. É muito diferente. Isso aqui é especificamente cristão, católico, digamos. Não é que os protestantes têm essa concepção. Tá? Por isso, para concretizar tudo isso, podemos dar essa definição que é de um grande liturgista, Cipriano Vagadini, que foi um dos principais expoentes do novo movimento litúrgico e cooperou muito com a reforma litúrgica no italiano, monge beneditino. É uma das principais fontes que eu estou seguindo, propõe a nossa ratio, muito bom. Ele propõe assim, a seguinte definição:
A liturgia é o conjunto de sinais sensíveis de coisas sagradas, espirituais, invisíveis, instituído por Cristo ou pela Igreja, eficazes, cada um a seu modo, daquilo que significam, e pelos quais Deus, o Pai por apropriação, por meio de Cristo, cabeça da Igreja, na presença do Espírito Santo, santifica a Igreja, e a Igreja, na presença do Espírito Santo, unindo-se a Cristo, sua cabeça e sacerdote, por seu meio rende como corpo culto a Deus, ao Pai por apropriação. A definição bem completa. Você sabendo isso aqui e entendendo por que cada uma dessas coisas está aí, você tem todo o essencial do que é a liturgia católica. Certo? Então, é uma coisa que vocês fazem muito bem em memorizar, mas não memorizar simplesmente colar aí as palavras na cabeça, mas tendo consciência do papel que cada uma das partes dessa definição está expressando. Ela é bem completa, ou seja, bem densa. Você poderia fazer todo o curso, um curso só explicando cada uma dessas partes, porque realmente o que está aí é a categorização, digamos, da liturgia de maneira muito clara. Bom,